Olá a todos, bom dia, bom domingo para todo mundo. Vamos iniciar, dentro de alguns minutinhos, a nossa corrente de oração e renovação da paz e da fé. Vamos pedir auxílio ao nosso Pai Oxalá para renovar a nossa paz e a nossa fé. Mas eu estou passando aqui 2 minutinhos antes da gente iniciar para lembrar você que você pode ir ali na cozinha, rapidinho, pega um copo de água, coloca próximo a você, porque já já a gente vai iniciar a nossa corrente e essa água vai ser vibrada pelos nossos amigos espirituais durante a nossa corrente e depois você pode beber, pode botar para alguém que esteja precisando de auxílio espiritual. Então pega um copinho de água, coloca, eu já botei o meu ao meu lado, coloca o copo de água ao seu lado. Se você quiser, pode colocar uma garrafa também. Só coloca destampada, deixa destampada para ser vibrada pelos nossos amigos espirituais. E enquanto você vai ali na cozinha pegar o seu copo de água, eu quero dar algum recado para você. O primeiro recado é: a nossa próxima corrente não vai ser no dia agora, no dia 20. Não vai ser no próximo dia 20. A gente sempre faz as correntes no primeiro e no terceiro domingo de cada mês. E o terceiro domingo de setembro é dia 20. Mas no dia 20, nós já temos agendado no nosso calendário o quê? Aquela passeata, aquela caminhada pela liberdade religiosa que acontece todos os anos no terceiro domingo de setembro. Esse ano, a caminhada pela liberdade religiosa não vai ser realizada de forma presencial por motivos óbvios, por causa da pandemia, mas a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Estado do Rio de Janeiro está preparando um outro tipo de caminhada pela liberdade religiosa de uma forma virtual. E a Casa do Caboclo Birajara, obviamente, não pode ficar fora dessa. Então, a gente vai participar também dessa caminhada virtual pela liberdade religiosa no dia 20 de setembro, daqui a 2 semanas, no terceiro domingo de setembro. Então, não teremos a nossa corrente no dia 20. A nossa próxima corrente vai ser no primeiro domingo de outubro, no dia 4 de outubro, que é dia de São Francisco de Assis, do nosso querido Simiromba, mas vai ser uma corrente, olha só, minha gente, presta atenção, corrente contra demandas. Sabe a quem que nós vamos pedir auxílio nessa corrente? Aos malandros. Nós vamos nos conectar às vibrações dos malandros e pedir para ajudar a gente a resolver as demandas da nossa vida material, da nossa vida espiritual, no dia 4 de outubro. Esse foi o primeiro recado. O segundo recado, eu quero lembrar a você que nós temos um trabalho na Casa do Caboclo Birajara, normalmente presencial, mas que nós reiniciamos de uma forma virtual, que é o encontro dos amigos de Ramatiz. Este encontro, de forma presencial, aconteceria e acontecia na Casa do Caboclo Birajara sempre às segundas-feiras, às 8 horas da noite. E agora, no modo virtual, também está acontecendo às segundas-feiras, às 8 horas da noite, aqui, na página da Casa do Caboclo Birajara. Então, nós já conversamos sobre vários assuntos. Nesse encontro dos amigos de Ramatiz, nós pegamos a literatura de Ramatiz e conversamos sobre essa literatura. Estamos atualmente estudando livros sob a luz do Espiritismo, e olha, já conversamos sobre a dor humana, sobre aborto, eutanásia, suicídio, isso tudo está lá no nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, procura A Centelha Divina, e aí você vai encontrar este símbolozinho lá, é o nosso canal. Lá você encontra esses encontros que já passaram. E na próxima segunda-feira, agora, nós temos às 8 horas da noite um encontro na página da Casa do Caboclo Birajara, o encontro dos amigos de Ramatiz, e o tema que nós vamos conversar é sexo. Sim, vamos falar sobre sexo sob a ótica de Ramatiz. Então, os dois recados de hoje são nossa próxima corrente no primeiro domingo de outubro, 4 de outubro, contra demandas pedindo auxílio dos malandros. E não se esqueça, segunda-feira, todas as segundas-feiras, encontro dos amigos de Ramatiz, às 8 horas da noite, na página da Casa do Caboclo Birajara. Na próxima segunda-feira, vamos falar sobre sexo. Já pegou o seu copo de água? Já preparou o seu copo de água? Já está aí ao seu lado? Então, se já está aí ao seu lado o seu copo de água para ser vibrado, aliás, olha só, se você for botar água para pessoas diferentes, bota em copinhos separados, tá? Na hora de botar o copo é só pensar assim, este é para fulano, este é para Beltrano, os seus amigos espirituais estão aí próximos de você, vão acompanhar você durante a nossa corrente, e aí eles vão saber para quem colocar o remédio espiritual específico em cada copo. Já pegou o seu copo? Já botou aí ao seu lado?
Vamos começar a nossa corrente de hoje? Vamos pedir ao nosso Pai Oxalá que nos abençoe, que renove a nossa paz, que renove a nossa fé? Então vamos começar a nossa corrente deste domingo. E essa corrente, assim como qualquer trabalho na casa do Caboclo Birajara, nós começamos sempre com a oração de São Francisco, elevando os nossos pensamentos a Deus, à espiritualidade superior, já pedindo o amparo espiritual para todo o nosso trabalho, através da oração de São Francisco. Acompanha comigo. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quem está acostumado a participar das nossas correntes sabe que a gente começa sempre com muita alegria, porque afinal de contas a gente vai preparar o nosso campo vibratório para receber boas vibrações, para receber o auxílio espiritual. Quem é que não precisa renovar a paz? Quem é que não precisa renovar a sua fé de vez em quando? É isso que a gente vai fazer hoje. Vamos renovar a nossa paz, vamos renovar a nossa fé. Então a gente começa já com bom astral. Sabe aquela preocupação, aquela tristeza, aquela dor? Deixa do lado de fora. Esquece ela agora. Vamos elevar os nossos pensamentos. Show tristeza, show depressão. É agora que a gente começa a se conectar com os nossos amigos espirituais. É agora que a gente começa a se conectar com a nossa corrente. Alegria. Deixa o coração ser invadido por alegria. Canta comigo, com alegria. Seja bem-vindo à corrente de oração. Aqui se vibra na mais pura alegria, pedindo a Deus que traga a renovação. Aos orixás ajuda para o dia a dia. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. A nossa Umbanda traz conforto e harmonia, e nessa vida nos ensina a caminhar. É luz divina que sobre a terra irradia, os 7 raios de nosso Pai Oxalá. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Seja bem-vindo à corrente de oração. Aqui se vibra na mais pura alegria, pedindo a Deus que traga a renovação. E aos orixás ajuda para o dia a dia. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos
7 raios de nosso Pai Oxalá. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda, somos elos do bem. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda, somos elos do bem. Na corrente de Umbanda, somos elos do bem. Na corrente de Umbanda, somos elos do bem. Ah, como é bom a gente estar junto nessa corrente. A gente não está assim presencialmente, um olhando para o outro, mas a gente está junto nessa corrente. E essa música que a gente acabou de escutar, ela fala isso, nós somos elos do bem. Na corrente de Umbanda, nós somos elos do bem. Cada um de nós é um elo nessa corrente que a gente está formando agora. E como elos dessa corrente, nós damos as mãos, um pede pelo outro, um vibra pelo outro, nós formamos uma grande corrente do bem. Daqui a pouco a gente vai estar junto presencialmente, mas mesmo à distância, a corrente do bem, ligada pelo amor, ligada pela espiritualidade superior, ela nos une à corrente do bem, à corrente do amor, à corrente da Umbanda. Eu sempre gosto de lembrar que a nossa corrente, minha gente, ela só acontece da forma como ela é, porque a gente está debaixo de uma bandeira muito ecumênica que nos cobre e que permite que a gente possa realizar um trabalho como este de hoje, que reúne uma palestra, por exemplo, reúne a vibração do orixá, junta isso à água fluidificada, junta isso à bênção dos nossos caboclos, de uma forma bastante ecumênica, de uma forma bastante universalista. Se eu estivesse lá na casa do Caboclo Birajara agora, numa reunião presencial, numa corrente presencial, eu perguntaria assim, minha gente, que bandeira é esta que nos cobre e que permite que a gente reúna a música espírita, a vibração do orixá, tudo isso de uma forma bastante ecumênica? E todo mundo responderia, a Umbanda. Sim, a Umbanda, minha gente, para quem não conhece, é a religião mais ecumênica, mais universalista que há. E é graças à Umbanda que a gente consegue realizar uma corrente, um trabalho espiritual deste tipo, como nós estamos iniciando nesse momento, onde nós juntamos a palestra, a música espírita, a canção espírita, a vibração do orixá, o passe do nosso caboclo, passe invisível dos nossos caboclos sobre nós, a água fluidificada. Então é graças à Umbanda que nós podemos realizar um trabalho como esse, um trabalho cheio de alegria do princípio ao fim. Então que Deus abençoe a cada um de nós durante esta corrente. E eu convido você agora junto comigo, elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Pai Oxalá, ao nosso Pai Criador, para que nós possamos iniciar o nosso encontro de hoje. Meu Pai Oxalá, nós elevamos os nossos pensamentos a vós, para vos pedir a permissão para o início desta corrente de oração e de renovação, da paz e da fé. Meu Pai Oxalá, muitas vezes a nossa paz e a nossa fé são abaladas durante a nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui perante vós, elevando os nossos pensamentos para vos pedir a permissão para este encontro. Permita que sejamos amparados do princípio ao fim desta corrente, por todos os nossos guias espirituais, pelos nossos caboclos, pelos nossos pretos velhos, que os nossos Exus guardiões nos deem a segurança espiritual de que nós necessitamos para este encontro. Permita também que sejamos sustentados não apenas pelos nossos guias, pelo vosso amor, mas que sejamos também sustentados pelos nossos mentores espirituais. Eles estejam juntos de cada um de nós, na nossa casa, nos intuindo, nos vibrando positivamente, facilitando a nossa comunicação, facilitando o entendimento, de forma que, ao término desta reunião, possamos sair dela realmente com o coração e com a mente renovados, no sentido da paz, no sentido da fé. Permita, meu Pai, que as palavras aqui trocadas nesta reunião de hoje, permita que as vibrações recebidas do vosso amor, meu Pai Oxalá, possam abranger o nosso coração, a nossa mente, cuidar de nós, renovar verdadeiramente a paz e a fé em cada coração, em cada um de nós. Esteja conosco, meu Pai Oxalá, do princípio ao fim,
deste encontro. Dai-nos a proteção, dai-nos o vosso amor. Guarda-nos, ampara-nos, sustenta-nos, protege-nos, fortalece-nos e ilumina-nos agora e sempre. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. E ainda com o pensamento elevado para o nosso Pai Oxalá, que é o Pai de todos nós, que está no meio de nós, que nos ama, não importa o nome que se dê, é o nosso Pai Criador. Ainda com o pensamento elevado, através da canção espírita, nós continuamos em prece e em oração. Quem sabe canta, quem não sabe acompanha. É para Ele é o Pai de todos nós. É para o nosso Pai Oxalá. Ele é o Pai de todos nós. Ele é o Pai de todos nós, e uns chamam de Deus, de Criador, e outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só. Ele é um só. E está entre nós. Está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Som da vida. Ele é a paz no meio de nós. Ele é a paz no meio de nós. O bálsamo que alivia a dor. Bálsamo que alivia a luz na escuridão da vida. A luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, nunca. Com Ele ninguém está só. Não importa a pessoa. Fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um vida. O som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um no som da vida. No som da vida. No som da vida. Ele é o Pai de todos nós. Ele está no meio de nós. Ele nos ama. Salve o Pai Oxalá. Gente, como é bom a gente começar o nosso domingo assim, com essas vibrações, né? Recebendo as bênçãos de nosso Pai Oxalá. E hoje a gente vai falar de paz, a gente vai falar de fé, a gente vai pedir vibrações do nosso Pai Oxalá para mim, para você, para todos dessa corrente, para nossa casa.
a gente vai pedir que Oxalá nos cubra com o seu manto de paz e de fé. Mas antes de eu começar a conversar com você, deixa só eu explicar sobre a nossa corrente. A nossa corrente, ela segue 2 calendários. Eu sempre gosto de explicar isso, porque pode ter alguém que está nos acompanhando pela primeira vez. O primeiro calendário é o seguinte, é o calendário material. A nossa corrente acontece todo 1º e 3º domingo de cada mês, às 9 horas da manhã. No próximo, no 3º domingo agora de setembro, vai ser uma exceção. Não vamos ter a corrente, porque é o dia da caminhada pela liberdade religiosa, que vai acontecer em modo virtual, mas vai acontecer. Mas todo 1º e 3º domingo de cada mês, está lá no nosso calendário, a gente se encontra para falar sobre Deus, para falar sobre os orixás, para refletir sobre algum assunto. E aí entra o segundo calendário, que é justamente sobre o que a gente vai falar e sobre qual orixá que a gente vai falar. Está vendo isso daqui? Ó? Isso daqui é o símbolo da centelha, é o triângulo branco que representa Deus e ao redor dele os raios coloridos que representam os orixás. Então hoje a gente está lidando com o triângulo branco, vamos falar de Oxalá, do Criador. Mas a partir da próxima corrente, nós voltamos a circular cada raio. Então, em cada corrente, nós falamos sobre um orixá que está em um desses raios. E para recomeçar o ciclo que nós estamos encerrando hoje, para recomeçar o ciclo, nós vamos falar vamos pedir o auxílio dos malandros. Ora a gente pede dos malandros, ora a gente pede dos Exus, vamos pedir dos malandros. E já que vamos falar dos malandros, vamos pedir auxílio dos malandros na próxima corrente, nós vamos falar também sobre demandas. Vamos pedir auxílio dos nossos amigos malandros, Zé Pilintra, Maria Navalha, vamos pedir o auxílio deles para nos ajudar a vencer as demandas da vida. Mas isso é na próxima corrente, que vai ser no dia 4 de outubro. Mas hoje, a nossa corrente, minha gente, é pela paz, a nossa corrente é pela fé, a nossa corrente é pedindo o auxílio de nosso Pai Oxalá, do nosso Pai maior, do nosso Pai Criador. Minha gente, qual de nós, em nenhum momento da nossa vida, nunca perdeu um pouquinho da sua paz, nunca perdeu a sua fé? Qual de nós nunca viu a sua fé ficar abalada em algum momento da vida? Como que a gente pode fazer para recuperar a nossa paz de espírito, nossa tranquilidade? Como a gente pode fazer para recuperar aquela fé que foi abalada? Aliás, por que a fé se abala? É isso que eu quero conversar com você hoje. Vamos falar sobre fé, vamos falar sobre paz, vamos falar o porquê que a nossa paz e a nossa fé às vezes escapam pelos nossos dedos. A princípio, a gente pode pensar assim, vamos falar de paz, vamos falar de fé, mas são coisas diferentes. São 2 valores diferentes. Por que estamos reunindo os 2 na mesma conversa? Se a gente prestar atenção, você vai ver, você vai entender que a paz e a fé, apesar de serem valores que a gente pensa que não têm relação entre si, você vai ver que tem relação entre si. A princípio, parece que são coisas que independem uma da outra, que não tem a menor relação entre elas. Mas vamos analisar melhor. Vamos começar pela paz. Minha gente, o que é paz? Já parou para pensar o que é paz? A paz nada mais é que aquele sentimento de tranquilidade, sentimento de equilíbrio, aquele sentimento de que, olha, tudo que está acontecendo daqui está do jeito que eu acho que deveria estar. Então, quando a coisa está acontecendo na nossa vida, quando a coisa está acontecendo ao nosso redor, nos nossos sentimentos, e que está acontecendo de acordo com o que a gente acha que deveria estar acontecendo, a gente fica tranquilo e a gente fica em paz. Isso é a paz. Mas e a falta de paz? O que é a falta de paz? A falta de paz é justamente o contrário. É quando as coisas não estão como a gente acha que deveriam estar, e aí vem, sabe o quê? Aquele sentimento de desequilíbrio, de ansiedade, de agonia, a gente fica nervoso, a gente perde a esperança às vezes. Então, quando a coisa não sai do jeito que a gente pensa, que a gente gostaria, aí vem a ansiedade, vem nervosismo, vem a desesperança. Mas por que a gente fica assim quando alguma coisa não sai do jeito que eu queria? Por que eu perco a minha paz? Por que eu perco o meu equilíbrio? Por que eu perco a minha tranquilidade quando as coisas não saem do jeito que eu queria que saíssem? Sabe por quê? Porque nós desejamos que as coisas que saíram do eixo, que saíram da forma como eu gostaria que ficasse, nós desejamos que elas voltem a ficar como nós gostaríamos. E enquanto elas não voltam, a gente fica intranquilo, a gente fica ansioso. Sabe por quê? Porque a gente tem o receio de que não volte a ficar daquele jeito. Vê se não é isso. O
que você sente quando você perde a sua paz, quando você está intranquilo. A coisa não está mais do jeito que você gostaria e você tem receio que não volte a ficar daquela forma como você gostaria, ou então que demore muito para se ajustar outra vez. É por isso que a gente fica sem paz. A gente fica sem paz porque a gente tem a incerteza de que aquilo vai se resolver da forma como eu acho que deveria se resolver. Então, em outras palavras, nós perdemos a nossa paz porque nós perdemos a certeza de que as coisas um dia vão ficar novamente como a gente gostaria, ou então que a gente não tenha certeza de quando vai voltar a ser como a gente gostaria. Eu estou falando aqui de certeza, eu estou falando de incerteza. Eu estou falando que a incerteza do futuro, a incerteza do que vai acontecer é o que me tira a paz. Minha gente, incerteza não é o mesmo que falta de confiança. Falta de confiança não é a mesma coisa que falta de fé. Eu não estou falando da fé espiritual, não. Eu estou falando de fé. Fé de regra geral. Começa a perceber como a fé e a paz, elas estão intrinsecamente ligadas. A gente perde a paz porque a gente fica na incerteza de que a coisa vai ficar do jeito que eu gostaria. E a incerteza não é falta de confiança, não é falta de fé. Eu torno a dizer, eu não estou falando da fé espiritual somente. Eu estou falando de qualquer tipo de fé. Eu estou falando de fé na vida. Eu estou falando de fé nos outros. Fé em si mesmo. Quanta gente perde a fé em si mesmo? E eu estou falando até da fé espiritual, da fé em Deus. Então, a falta de fé, a falta da certeza, a falta da confiança de que a coisa que está acontecendo comigo vai se resolver da forma como eu acho, é o que me tira a tranquilidade, é o que me tira a paz. Então, nós podemos sim estar sofrendo ou sem paz porque a gente perdeu a confiança, por exemplo, em nós mesmos. A gente acha, por exemplo, que nunca vai conseguir resolver aquilo. Às vezes a gente já tentou alguma coisa muitas vezes, a gente já insistiu em determinado caminho várias vezes e ainda não conseguiu aquele objetivo que a gente gostaria. E aí a gente começa a se achar incapaz. A gente começa a se achar não merecedor daquilo. O que eu estou querendo dizer? A gente perde a confiança na gente mesmo. E uma vez que a gente perca a confiança em nós, a gente perde a nossa paz. Olha, eu estou falando aqui da fé, mas da fé em nós. A fé em nós é importante também, não é só fé espiritual. E a gente perde a fé em nós quando a gente insiste numa determinada coisa, a gente está buscando um determinado caminho, um objetivo, já tentou repetidamente e não conseguiu. Minha gente, o fato de algo não ter acontecido ainda, como a gente gostaria que acontecesse, não quer dizer que nunca vai acontecer. É isso que a gente tem que encaixar na nossa mente. Só que às vezes tem algum detalhezinho durante todo esse nosso caminho que a gente vem insistindo para conseguir determinado objetivo, tem algum detalhezinho que a gente não está prestando atenção e que este detalhezinho podia modificar tudo. E aí a gente às vezes fica insistindo e repetindo o mesmo erro. Repetir o mesmo erro vai dar no mesmo resultado. Repetir o mesmo erro vai continuar me impedindo de conseguir o objetivo. E cada vez que eu fracasso, cada vez que eu tento e não consigo o meu objetivo, eu perco a fé. Eu perco a fé em mim. Eu perco a fé na vida. Eu não me acho merecedor, eu falo aquilo não é para mim, eu sou incapaz daquilo. E cadê o auxílio espiritual que não me ajuda? Então a gente tem que entender que o fato da gente repetir, o fato da gente tentar alcançar um determinado objetivo e não conseguir, não quer dizer que ele não vá acontecer, ou que haja algo que o impeça. Às vezes é um detalhezinho que está faltando a gente prestar atenção. Então, se você, por exemplo, já tentou alguma coisa várias vezes, antes de você perder a fé em você, antes de você falar assim, isso não é para mim, isso nunca vai acontecer, ninguém me ajuda, antes disso, antes de tentar da próxima vez, olha para trás, reveja os seus passos, veja onde você errou, corrija os seus erros e aí sim tente uma outra vez. Às vezes é melhor a gente dar um passo para trás, alguns passos para trás, né, para refazer o caminho de uma maneira mais consciente. O que não pode é a gente não fazer nada para resolver, continuar insistindo a agir da mesma maneira, continuar com as mesmas ações e esperar resultado diferente. Isso nunca vai acontecer. Se você age sempre da mesma maneira, querendo os mesmos resultados e não consegue, você vai continuar sem conseguir.
Se a gente quer mudar o resultado, a gente tem que mudar a forma como a gente está agindo. E se a gente faz isso e muda a forma como a gente está agindo e consegue alcançar o resultado, a gente renova a nossa fé em nós, renova a nossa fé na vida. A gente cresce novamente moralmente, a gente cresce emocionalmente e a gente encontra paz. A coisa vai continuar sem ser resolvida se você não mudar, às vezes, um detalhezinho, se não prestar atenção. E aí, cada vez que a gente não consegue chegar lá, a gente perde a fé na gente perde a nossa autoestima, a gente perde a nossa autoconfiança. Aí você pode perguntar assim, olha, mas eu já olhei para trás, eu sei que eu estou buscando um objetivo e não tenho conseguido, mas eu já olhei para trás e não consigo encontrar nenhuma falha no meu processo. Não consigo encontrar, assim, algo que justifique de eu não conseguir o que eu quero. Então, se você já analisou todo o seu percurso, tudo aquilo que você já fez várias vezes, tentou e não conseguiu, então se você já analisou isso, já refez mentalmente lá o seu caminho, já viu que o que estava ao seu alcance para resolver, você resolveu, e a coisa continua não atingindo o objetivo que você queria, e isso lhe tira a paz, então vem um segundo segredo aí. Entenda que nem tudo, é uma verdade nua e crua isso que eu vou falar, mas entenda que nem tudo depende da sua ação. Tem coisas que não estão no nosso poder serem modificadas. Nem tudo está no nosso controle. E se a gente não aceita essa grande verdade, a gente tende a se achar incapaz, a se achar incompetente, a se achar sem merecimento. O que está ao nosso alcance, o que está ao nosso controle, o que depende das nossas atitudes, o que depende da nossa ação, façamos. Não deixemos para lá. Façamos tudo que estiver ao nosso alcance para a gente alcançar, para a gente obter aquele resultado que a gente quer. Mas entenda que tem coisas que não vão estar ao nosso alcance. E isso não quer dizer que nós sejamos incapazes. Isso não quer dizer que nós sejamos não merecedores. Não quer dizer que aquilo seja algo que esteja sendo causado pela nossa ignorância, que esteja sendo causado pela nossa incapacidade. Isso não é verdade. O que nós podemos modificar, eu torno a dizer, nós devemos modificar para a gente recuperar a nossa paz, recuperar a autoestima, recuperar a autoconfiança, mas a gente tem que entender que tem coisas que a gente não tem como modificar. E aí, tendo esse entendimento, a gente também tem que recuperar a paz, mesmo com este entendimento de que tem coisa que eu não modifico. Então, se eu consigo modificar alguma coisa e conseguir o resultado, ótimo, eu consegui a minha paz. Eu consegui recuperar minha fé em mim mesmo. Mas e para essas coisas que eu não consigo modificar e não depende de mim, não está ao meu alcance, como que eu posso recuperar minha paz? Como que eu posso ficar tranquilo? A paz, lembra? É sinônimo de tranquilidade, é sinônimo de bem-estar, de equilíbrio. Como que eu posso estar equilibrado perante uma situação que não depende de mim para resolver? Já fiz de tudo e não consigo resolver. Como nós falamos lá no início, a paz, ela é o fruto do quê? Da nossa confiança. Lembra que eu falei isso? E se é fruto da confiança, a paz é fruto da nossa fé. Como eu posso recuperar a minha paz perante um problema que não depende de mim para resolver e que me causa aflição? Qual é a fé que eu devo ter para recuperar a minha paz? Já que a paz depende da fé, qual é a fé que, neste caso, perante este problema que eu não consigo resolver, qual é a fé que eu tenho que ter para recuperar o meu bem-estar? Para recuperar o meu equilíbrio? Minha gente, nesses casos em que a situação independe do seu esforço, em que a situação independe de você modificar algum detalhezinho, de você percorrer um outro caminho, neste caso em que o resultado não está na sua mão, não depende de você, a paz, a sua paz, o seu equilíbrio, o seu bem-estar, ele só vai ser recuperado se houver a certeza, ou entre outras palavras, a fé. Certeza e fé é a mesma coisa. Se houver a certeza, a fé, de que o melhor já está acontecendo para você. Opa, agora ele endoideceu, ele está viajando, eu estou querendo um objetivo, eu já tentei de várias maneiras, estou querendo chegar lá, já refiz meu percurso, não consigo, percebo que tem coisas que não estão na minha mão, que coisas que independem de mim, e ele me diz que eu tenho que ter a certeza, eu tenho que ter a fé de que o melhor está acontecendo para mim e que se eu tiver esta fé eu recupero minha paz. Como assim? Como o melhor para mim pode estar acontecendo se eu estou desempregado?
Como o melhor para mim pode estar acontecendo se meu marido está doente, se os meus filhos vivem brigando, se meu cachorro está com sarna? Como eu posso entender que isso é o melhor para mim? Minha gente, tem coisas aí que dá para consertar. O cachorro com sarna, por exemplo, dá para você tratar, está ao seu alcance. Mas se tem alguma coisa que independa da sua ação e você já fez tudo que estivesse a seu alcance, entenda que por trás de tudo isso há uma razão. E esta razão visa não o pior para você, ela visa sempre o melhor para você. E é neste momento que eu estou querendo falar para você sobre um tipo de fé que vai lhe explicar como que as coisas acontecem e que vai renovar a paz, mesmo no meio desta guerra toda que a gente vive na nossa vida. Eu quero falar para você da fé racional. Há dois tipos de fé, na verdade. Agora, falando de fé espiritual, há dois tipos de fé: a fé cega e a fé racional. A fé cega, preste atenção nisso que eu vou te dizer. Eu gosto, sempre que eu falo de fé cega e de fé racional, eu gosto de dar um exemplo que fica muito fácil, é um exemplo lúdico, fica muito fácil da gente entender o que é a fé cega e o que é a fé racional. A fé cega é aquela que acredita sem comprovação, sem experimento. Então, por exemplo, imagina que você não soubesse nada de matemática. Alguém poderia dizer para você assim: olha, fulano, 2 mais 2 é igual a 5. Se você gosta daquela pessoa que está falando isso para você, ou se ela tiver uma boa conversa, uma boa lábia, você provavelmente vai acreditar que 2 mais 2 é igual a 5. Você vai sair dali jurando para você, jurando para o mundo, que 2 mais 2 é igual a 5. Se alguém lhe dissesse que é 4 e não é 5, você poderia também acreditar ou não. Dependendo do quê? Da lábia dessa pessoa, do seu poder de argumentação. Isso é a fé cega. A fé cega, ela se baseia somente no achar que é assim, porque alguém diz que é assim. Alguém que tem um poder de argumentação, por exemplo, alguém que eu gosto, com a qual tenho empatia. E esta fé cega, ela pode ser desmoronada a qualquer momento. Por quê? Porque pode vir uma outra pessoa que tem um argumento melhor, uma outra pessoa que eu goste mais, com quem eu tenha mais empatia, que me diga, por exemplo, que 2 mais 2 é 8, e eu passo a acreditar nela. Então a fé cega é assim. A fé cega, ela não exige comprovação, não tem experimento, é aquela fé que pode ser desmoronada a qualquer momento. Esta é a fé que muitos de nós adotamos na nossa vida para tentar entender a nossa vida material. Mas agora imagina, a mesma situação, você sem conhecer matemática, imagina que ao invés de alguém lhe falar 2 mais 2 é igual a 5, ou 2 mais 2 é igual a 4, imagina que alguém pegasse na sua frente duas bolinhas de gude, botassem ao lado dela mais 2 bolinhas de gude e pedisse para você contar. Fulano, conta aqui. 1, 2, 3, 4. Pronto. Você comprovou que a soma de 2 bolinhas com 2 bolinhas dá 4. A partir deste momento, você tem certeza absoluta que 2 mais 2 é igual a 4. Pode vir alguém com um argumento assim dos maiores possíveis. Pode vir aquela pessoa que você ama de paixão, falar que é 5, que é 8, e você não vai acreditar. A sua fé vai ser inabalável. Seja quem for, pode tentar te convencer do contrário e você não vai acreditar. Sabe por quê? Porque você experimentou, você comprovou, você testou. Isso é fé racional. Percebeu a diferença da fé cega e da fé racional? E por que eu estou falando da fé cega e da fé racional? Porque eu estou falando que, em termos espirituais, muitas vezes a gente tenta levar o conhecimento espiritual para a nossa vida, para entender a nossa vida, através de uma fé cega. E a fé cega, como eu acabei de dizer para você, ela se desmorona facilmente. Em termos espirituais, onde é que entra a fé cega e a fé racional? Nesta questão específica que a gente está conversando, das coisas que não estão do jeito que a gente quer e que por isso nos tiram a paz. Então, pensa você aí comigo. Você tem uma situação na sua vida que está muito difícil, você já tentou por vários caminhos, já refez o seu percurso, percebeu que tem coisas que não estão na sua mão para resolver, a coisa não está do jeito que você gostaria e isso está tirando a sua paz. Onde é que entra a fé cega? E onde é que entra a fé racional para ajudar a renovar a sua paz nesta situação? A fé cega é aquela que a gente ouve desde pequeno e que diz assim: olha, fulano, acredita, tá? Tenha fé. Tudo que você quiser, faça uma oração, peça a Deus que Deus vai te dar. É isso que a gente escuta?
que basta a gente elevar o nosso pensamento, fazer aquela oração contrita do fundo do coração e tudo que a gente quiser, Deus vai nos dar. Aí a gente acredita nisso. Por quê? Por que a gente acredita? Porque alguém que falou para a gente isso tinha um poder de argumentação, ou alguém que falou isso para a gente, além do poder de argumentação, era alguém que a gente gostava muito, com quem a gente tinha empatia, então a gente assimilou isso como uma verdade, que basta a gente pedir a Deus que tudo vai se resolver. E eu lhe pergunto, é isso que você vê na sua vida? É isso que você vê acontecer com você quando você está com um grande problema e que você faz aquela oração e fala, Deus, me dá isso. É sempre que acontece? É sempre que Deus lhe dá aquilo que você pede? Ou quantas vezes você já fez orações e a coisa continua não se resolvendo? Então você vê você querendo, você vê você fazendo a sua oração, pedindo a Deus e Deus não dando. E aí o que acontece com a fé? Com quem tem este tipo de fé? Lembra que eu falei que a fé cega, ela desmorona? Quem tem este tipo de fé, que acredita que basta pedir e que tudo vai se resolver, ao não ver se resolver, a fé desmorona. A fé acaba sendo atingida, acaba sendo enfraquecida, porque esta é uma fé cega. É uma fé que não tem comprovação nenhuma, é só porque alguém disse. Olha, alguém disse para você, pede que vai dar certo, pede que Deus vai te dar. E aí, como não tem comprovação, a fé cai por si mesma. Então você perde a fé. Isso explica porque muita gente perde a fé, porque acredita em algo que não é real. Deus não dá tudo o que a gente quer. Mas se a pessoa crê nisso, ela acaba se decepcionando, porque ela faz as suas orações e não vai ter esse resultado. E como seria a fé racional nesse caso? A fé racional é um pouquinho diferente. A fé cega, ela diz assim, olha, acredite, tudo que você quiser, Deus vai te dar. E você vê que não é isso que acontece na sua vida. E aí você perde a fé. Já a fé racional, ela fala um pouquinho diferente. Ela fala assim, acredite, tudo que você quiser e que for melhor para você, Deus vai te dar. Isto é a fé racional. Percebeu a diferença da frase? A fé cega fala, acredite, tudo que você quiser, Deus vai te dar. A fé racional fala, acredite, tudo que você quiser e que for melhor para você, Deus vai te dar. Olha a diferença está aí no que for melhor para você. E por que essa frase é diferente da primeira? Porque esta frase é uma frase lógica, é uma frase que se baseia na razão, é uma frase racional. Olha eu falando da fé racional. E por que eu posso dizer que essa é uma frase racional? Porque esta é a forma como você lida, por exemplo, com seu filho. Você lida com seu filho de uma maneira racional, você lida com seu filho porque você quer o melhor para ele, e porque você quer o melhor para ele, você não dá para ele tudo que ele quer. Então imagina que você tem um filho pequeno, o seu filho pequeno não tem a menor consciência do que é certo, do que é errado, do que é melhor para ele ou do que não é melhor para ele, do que vai fazer bem para ele ou do que não vai fazer bem para ele. Tudo que ele te pedir, você vai dar? É claro que não. Isso é uma coisa racional. Ele vai pedir assim, mãe, me dá uma tesoura que eu quero brincar com a tesoura de ponta? É claro que você não vai dar. Mãe, me dá um revólver para brincar? É claro que você não vai dar, porque você tem a lógica. Você vai agir com seu filho com razão. Ele provavelmente não vai entender por que minha mãe não me deu a faca para brincar. Por que minha mãe não me deu a tesoura? Minha mãe não gosta de mim. Ele não tem condição de entender as suas decisões, mas você decide sobre ele porque você o ama. Você decide sobre ele, além do amor, porque você tem a consciência do que é o melhor para ele. Você dá para ele o que é o melhor para ele, não o que ele pede para você. E não é assim com Deus? Para Deus, nós não somos as suas crianças. Nós não temos consciência do que é o melhor para nós ou do que é o pior para nós. Então, muitas vezes, aquilo que a gente está pedindo para Deus é como se fosse uma faca para a gente brincar. E Deus não vai nos dar, porque aquilo vai nos fazer mal, de alguma maneira. Se você perguntar para o seu filho se ele entendeu por que você não deu a faca, ele vai falar, não entendo, eu quero brincar. Essa faca não vai me trazer problema nenhum. Da mesma forma, nós olhamos para as situações da nossa vida e nós falamos assim, não tem por que Deus não me dar isso. Isso não vai me trazer problema nenhum, só vai me fazer feliz. Mas Deus não vê a nossa felicidade neste momento, a felicidade momentânea. Porque Ele sabe que às vezes a gente
tendo alguma coisa que nos faça feliz momentaneamente, aquilo pode ser um veneno para nós, para o nosso sentimento no futuro. A visão dele não é desse momento, a visão dele é da eternidade. Ele sabe que a gente tem uma eternidade pela frente e às vezes aquilo que a gente está pedindo não é o melhor para nós, porque aquilo não vai moldar o nosso caráter de uma forma positiva, ou aquilo vai atrasar o nosso crescimento em algum aspecto emocional, moral, espiritual. Enfim, Deus quer que a gente seja feliz, sim, mas Ele quer que a gente seja feliz sempre. E para que a gente consiga isso, Ele sabe que Ele tem que nos dar o remédio certo para a nossa consciência. E este remédio certo que Deus nos dá, nem sempre é o remédio agradável. Quando você força o seu filho que está doente a tomar aquele xarope intragável, ele vai falar assim, meu pai não gosta de mim? Pai, deixa eu ficar sem tomar o remédio. E você fala, não, você vai tomar. Se for preciso, você vai pegar a boca dele e botar o remédio para dentro. Se ele vomitar, você dá de novo aquele remédio, porque você sabe que é isso que vai curar ele. Isto é como você age com o seu filho de uma forma lógica, com um amor, porque você não faria isso, não forçaria o seu filho a tomar aquele xarope amargo se você não tivesse amor por ele. Então é o seu amor que o faz absorver aquele xarope amargo que ele, o seu filho, vai falar, meu pai não gosta de mim, meu pai não ouve os meus pedidos porque eu estou pedindo para não me dar. Mas você que é o pai, você sabe por que você está dando aquele xarope. E muitas vezes o xarope é amargo. E é isso que acontece com a gente. Nós somos crianças de Deus. Nós temos uma série de doenças morais, uma série de doenças emocionais, uma série de doenças da consciência e que às vezes a gente precisa tomar um xarope amargo que se reflete em uma dificuldade financeira. A dificuldade financeira pode ser o xarope amargo para o meu orgulho, para a minha, para o meu gasto excessivo. Aquela doença que eu tenho pode ser o xarope amargo para a minha vaidade, por exemplo. Enfim, muitas dificuldades pelas quais nós passamos e que nós tentamos resolver e que ainda não conseguimos, ou seja, não está no nosso alcance, a gente já refez o nosso percurso e que por isso nos tira a paz, nos tira a fé, aquilo pode ser um xarope de Deus para a nossa alma, um xarope de Deus para o nosso crescimento. Só que a gente não consegue ver dessa forma, porque a gente tem a fé cega, aquela fé cega que diz assim, Deus tem que me dar tudo o que eu quero. Só que a fé cega, ela desmorona. A fé cega, ela ensina um amor que não é amor. Porque dar tudo que o seu filho pedir para você é amor? Não, não é amor. Já a fé racional, ela ensina um amor de verdade, que é o amor lógico, um amor consciente, como o amor de Deus por nós. Então, minha gente, o que eu quero dizer é que uma vez que a gente tenha esta fé racional, ou seja, uma vez que a gente entenda que tudo o que acontece na nossa vida está sendo gerido pelo amor de Deus. Tudo o que acontece na nossa vida tem uma razão, tem um propósito para a nossa melhora. Tudo o que acontece na nossa vida tem uma razão para a nossa felicidade. Tudo o que acontece na nossa vida tem uma razão para o nosso crescimento. Sabe o que acontece? A gente passa a entender que o melhor para nós não é exatamente o que a gente achava que era melhor, mas sim o que Deus acha que é melhor. O seu filho não sabe o que é melhor para ele, mas você sabe. Então, se a gente consegue absorver realmente essa certeza, é isso que eu quero dizer para você. Se você conseguir absorver realmente esta certeza, que aquilo que não está ao seu alcance já é o melhor para você, nada mais vai tirar a sua paz. Sabe por quê? Porque a sua paz vai estar embasada numa certeza de que está tudo sob controle. De que o melhor vai estar já acontecendo com você. Lembra que eu disse lá no começo da nossa conversa que a nossa paz, o nosso sentimento de tranquilidade, de equilíbrio, ele deriva da nossa fé, da nossa confiança. Então, quando eu tenho confiança, quando eu tenho fé, eu fico em paz. Quando a coisa está boa do jeito que eu gostaria, eu estou em paz, porque eu tenho certeza que a coisa está boa. E quando a coisa não estiver da forma como eu gostaria, eu também posso ficar em paz. Se eu tiver esta certeza de que, apesar de não estar do jeito que eu gostaria, é o melhor para mim. Tem alguém que está tocando, tem alguém que está olhando para mim, tem alguém que está mantendo tudo desta forma porque é o melhor para mim. Tem alguém que me ama,
que está cuidando de mim, o melhor para mim, embora eu não consiga ver, embora eu não consiga sentir, porque a minha visão é material, a minha visão é limitada, a minha visão é muito pequenininha, a minha visão é infantil. Então, embora eu não consiga ver, o melhor para mim está acontecendo. Então, quando a gente consegue assimilar esta grande verdade, você tem fé. Você trocou aquela fé cega pela fé racional, e tendo a fé racional, a confiança de que o melhor já está acontecendo, não há nada que lhe tire a paz. A situação pode estar de cabeça para baixo, mas você tem a certeza de que é o melhor que está acontecendo. Não é o melhor, torna a dizer, não é o melhor em termos momentâneos, mas é o melhor com aquela visão abrangente da eternidade, que não é a visão que a gente naturalmente tem, né? A gente tem uma visão muito limitada, mas é a visão que Deus tem da nossa existência. Então, minha gente, ter uma fé racional é o que nos torna mais convictos de que nós somos amados. A fé racional, ela transforma o nosso entendimento. A fé racional, ela acalma o nosso coração. A fé racional, ela nos faz ver que a gente está sempre sendo guiado pela mão, como crianças que não sabem o que fazem, mas que tem o pai ali, ó, tomando conta, insistindo, dando remédio amargo. A fé racional, ela nos dá a certeza de que o melhor, embora eu possa não enxergar com meus olhos infantis, a fé racional nos dá a certeza de que o melhor sempre vai acontecer. Então faça tudo o que estiver ao seu alcance para levar a sua vida no caminho onde você achar melhor. Se você conseguir levar a sua vida para aquele ponto, ótimo, fique feliz. Se você não conseguir levar a sua vida para aquele ponto, continue trabalhando, continue revendo seus atos, mas tenha a clareza de pensamento de que nem tudo está ao seu alcance. E que se aquilo que está acontecendo não está ao seu alcance resolver, é porque está ao alcance do seu pai. E o seu pai está guiando você. O seu pai não lhe deu aquilo porque ele não dá a faca para a criança brincar. E, além disso, ele dá, sim, o remédio que a criança precisa. Então, tendo a fé racional, a gente tem a certeza de que o melhor sempre vai acontecer. A gente tem a fé sobre o amor de Deus. E com essa fé, minha gente, tudo fica mais fácil. A vida fica mais fácil de ser vivida porque a gente encontra paz. Todas as angústias, todos os nossos sofrimentos passam de uma vez, porque a gente passa a ter certeza de que a gente está sendo guiado pelo nosso Pai. A gente passa a ter certeza de que a gente está sendo guiado pelas mãos de Deus. Então eu queria agora convidar você a, junto comigo, elevarmos os nossos pensamentos e conversarmos com o nosso Pai, Oxalá. Meu Pai Oxalá, nós elevamos os nossos pensamentos a vós. Nessa manhã de domingo, em que falamos sobre paz, em que falamos sobre fé. Meu Pai Oxalá, nós entendemos toda a explanação, entendemos que estamos em vossas mãos, entendemos que somos como crianças guiadas pela vossa mão e que por isso muitas vezes tudo aquilo que nós gostaríamos não nos é concedido, como um remédio amargo que nós temos que provar. Mas, meu Pai, embora tenhamos compreendido esta grande verdade, nós sentimos, meu Pai, muitas vezes no nosso coração, pela nossa imperfeição, pela nossa visão limitada, nós sentimos desespero, nós perdemos a nossa paz, nós perdemos a nossa fé. Permita, meu Pai, que nos piores momentos, segundo a nossa ótica, nos piores momentos da nossa vida, nós possamos reencontrar a paz, nós possamos reencontrar a fé, sendo intuídos pelos nossos amigos espirituais. Que os nossos caboclos, que os nossos pretos velhos estejam junto conosco, naquele momento mais difícil, nos lembrando a ter paciência, nos incentivando, meu Pai, a buscarmos tranquilidade dentro de nós, nos lembrando do valor da fé racional, nos lembrando, meu Pai, que nós não temos uma visão abrangente e por isso não sabemos o que é melhor para nós.
Que os nossos caboclos nos sustentem no nosso ânimo. Que os nossos pretos velhos nos auxiliem na compreensão da grande verdade de que nem tudo está ao nosso alcance. E que assim, meu Pai, com as vossas bênçãos, nós possamos reencontrar a fé em nós, a fé na vida, a fé em Deus, a fé nos nossos amigos espirituais. Que nós aprendamos a desenvolver paciência, que nós aprendamos a desenvolver resignação, que nós aprendamos, meu Pai, a suportar as dificuldades da vida, sem perdermos a confiança de que o melhor está acontecendo conosco já neste momento. Que nós nunca esqueçamos que está tudo sob o vosso controle. Embora nós achemos, muitas vezes, que as coisas perderam o rumo, que a nossa vida está descontrolada, que nós lembremos que nós temos um Pai que cuida de nós o tempo inteiro, que há de nos dar sempre o que for melhor para cada um de nós. Que nós lembremos o tempo inteiro que nós temos um Pai que nos guia pela mão. E que com esta certeza, com esta fé, nós possamos, meu Pai, reencontrar a paz. E que essa paz sobreexista, ainda que as dificuldades sejam grandes. Que esta paz sobreexista, ainda que nós não vejamos horizontes perfumados e floridos à nossa frente. Que esta paz venha da fé, seja derivada da verdadeira fé, de que o melhor já está acontecendo para cada um de nós. Meu Pai Oxalá, nós pedimos as vossas bênçãos sobre nós. Nós vos pedimos, meu Pai, que o Senhor cubra a cada um de nós com o vosso Alá. Pai Oxalá, Senhor do branco, Senhor do Alá, neste momento, meu Pai, em oração, nós vos pedimos as vossas bênçãos sobre cada um de nós desta corrente, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Cobre a nossa casa, meu Pai. Cobre a nossa cabeça com o vosso manto branco, cheio de paz, cheio de espiritualidade, cheio de fé. Senhor da criação, Pai de tudo, Pai de todos, habite a nossa casa, habite a nossa vida, dissipando as névoas da incerteza, as névoas da dúvida, da insegurança, que são aquelas névoas que nos tiram a paz. Nós abaixamos a nossa cabeça para vós, meu Pai, e vos pedimos as vossas bênçãos sobre cada um desta corrente. Cada um desta corrente pede as bênçãos e as vibrações por si e pelos demais. Nós vos pedimos, meu Pai, que o Senhor vibre sobre este copo de água que está próximo a nós, colocando ali o remédio, a essência fluídica, a essência energética para a nossa regeneração da fé. Mas que não seja uma fé qualquer, que não seja a fé cega que acredita descompromissadamente, que seja a fé racional, meu Pai. Aquela fé baseada na certeza, aquela fé baseada, meu Pai, na confiança de que tudo de melhor já está acontecendo e que nós é que não conseguimos enxergar. Cobre-nos com o vosso Alá, sustenta-nos no vosso colo, meu Pai. Passa o seu opachorô sobre cada um de nós. Bata com o seu cajado no chão da nossa casa, para que dali se irradie sobre todos os cômodos as melhores vibrações, as melhores energias de paz e de fé. E sobretudo, meu Pai, coloca a vossa mão em nosso coração, para se houver algum de nós que esteja com a fé abalada, que neste momento entre em seu coração, meu Pai, no coração desta pessoa que está com a fé abalada, que entre a certeza de que ela está sendo amparada, que ela está sendo guiada, que ela está sendo sustentada, que o melhor não só vai acontecer como já está acontecendo,
Ajuda-nos, meu Pai, a aumentar a nossa confiança de que tudo está sob controle. Tudo está sob não o nosso controle, mas sob o vosso controle. Abençoa-nos, guarda-nos, meu Pai Oxalá. Protege-nos, fortalece-nos, guia-nos, sustenta-nos. Abençoa-nos agora e sempre com o vosso Alá, com o vosso manto branco, cheio de paz, cheio de espiritualidade, cheio de fé. Abençoa cada um de nós, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, que haja cada vez mais, sempre, fé em nossa família, em nosso coração, que a paz seja agora e sempre abundante em cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Axé, axé, axé. E agora vamos pedir ao nosso Pai Oxalá, ainda em oração, as bênçãos para cada um de nós durante este trabalho de hoje. Vamos pedir as bênçãos de nosso Pai Oxalá. Meu Pai Oxalá, obrigado, meu Pai, que bom. As voltas do teu abraço são laços de luz e som. Meu Pai Oxalá, eu sei que estás em mim, nas dores da ilusão, na força do não e o sim. Peço agora teu amor, nesta hora de esperança, pra ser livre como a flor, ser adulto, ser criança. Me abençoe a todos nós, nossos pais, nossos avós, nossos filhos e parentes, nossas vidas tão carentes. Meu Pai Oxalá, és tudo na criação, igual teu poder não há. Me cura, me dá tua mão. Peço agora teu amor, nesta hora de esperança, pra ser livre como a flor, ser adulto, ser criança. Me abençoe a todos nós, nossos pais, nossos avós, nossos filhos e parentes, nossas vidas tão carentes. Meu Pai Oxalá, és tudo na criação, igual teu poder não há. Me cura, me dá tua mão. Meu Pai Oxalá, muito obrigado pela vossa presença junto a cada um de nós. Que a vossa força, que o vosso amor, que a vossa paz estejam sempre irradiando sobre cada um de nós. Que o Senhor, meu Pai Oxalá, habite agora e sempre na nossa casa. Que nos envolva sempre nas vossas mais puras, santas, elevadas energias e vibrações. Abençoa a cada um de nós. Guarda-nos, ampara-nos, protege-nos, fortalece-nos e ilumina-nos agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Meu Pai Oxalá, nós queremos vos agradecer por este momento de paz, por este momento de reflexão, por este momento de orientação espiritual e por este momento em que cada um de nós, a nossa casa, cada um de nós recebeu as vossas vibrações. O nosso sentimento de gratidão é muito grande, não cabe em palavras. E é por isso, meu Pai Oxalá, que com o coração elevado, nós vos pedimos que aceite, meu Pai, o nosso agradecimento de uma forma humilde, como nós nos dirigimos a vós, através da recitação da prece de Cáritas, a qual eu convido a todos, junto comigo, em gratidão, elevarmos ao nosso Pai maior, ao nosso Pai Criador, em forma de gratidão pelas bênçãos, pelas vibrações de paz recebidas hoje e que vão se estender conosco agora e sempre. Que assim seja. E a prece de Cáritas começa assim. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa divina imagem. Meu Pai Oxalá, mais uma vez nós vos agradecemos por este encontro. Nós vos agradecemos por terdes estendido sobre cada um de nós e sobre a nossa casa o vosso Alá. Permita que essas vibrações de paz, que essas vibrações de fé permaneçam conosco constantemente, pelos próximos dias, pelas próximas semanas, pelos próximos meses, pelos próximos anos, por toda a nossa vida. Que sejamos agora e sempre abençoados pelo vosso amor, tocados pela vossa mão, guiados pela vossa mente, guardados em vosso coração. Que sejamos plenamente, constantemente irradiados pelo centro do vosso amor, de onde se irradia a luz branca, pura, cristalina, vibrando sobre cada um de nós, sobre a nossa cabeça, enchendo a nossa mente, enchendo o nosso coração de paz, de fervor espiritual e de fé. Abençoa-nos, guarda-nos, protege-nos e ilumina-nos agora e sempre. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Graças a Deus. Ufa, minha gente, estamos chegando ao fim deste nosso encontro em que recebemos as bênçãos de nosso Pai Oxalá. Refletimos bastante sobre fé, refletimos bastante sobre paz, pedimos as bênçãos de nosso Pai Oxalá. Temos ao nosso lado um copo de água vibrado pelas bênçãos da paz, pelas bênçãos da fé. Muito nós temos a agradecer e nós agradecemos, sabe como? Exercitando este sentimento de paz, exercitando esse sentimento de fé, procurando não levar as coisas tanto assim na ponta da faca, com mais tolerância, com mais amor,
com mais resignação, com mais compreensão. Mas, enfim, estamos encerrando a nossa corrente daqui a alguns minutinhos, e eu queria lembrar você que o nosso próximo encontro é no dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, dia do nosso querido Simiromba, mas neste próximo encontro, em 4 de outubro, nós vamos pedir aos malandros o auxílio para vencermos as demandas espirituais, materiais, as dificuldades da nossa vida. Então, agora vamos encerrar a nossa corrente, mas nós queremos encerrar como nós iniciamos. Nós sempre encerramos como começamos, ou seja, com muita alegria. Então, mais uma vez, pensamento elevado, agradecendo a Deus com a certeza de que nós somos capazes. Você é capaz de mudar tudo o que você quiser na sua vida. E aquilo que não estiver ao seu alcance, você é capaz de desenvolver a paz, de desenvolver a fé, sabendo que está na mão de Deus, sabendo que está na mão do nosso Pai Oxalá, seja o que for estiver acontecendo com você, comigo, com cada um de nós. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus guarde você, que Deus abençoe você com paz, que Deus abençoe você com fé. Minha gente, é com a certeza de que nós somos capazes, que a vida está nos esperando e temos que seguir em frente, que nós encerramos essa corrente com toda alegria. Que Deus abençoe a cada um de nós, que assim seja, graças a Deus. E a gente encerra o nosso encontro com o mesmo pensamento positivo, vibrando positivamente, com a certeza de que todos nós somos capazes de modificar tudo de ruim para melhor. Você é capaz, a vida nos espera e temos muito a viver. Você é capaz. Olhe que o dia já raiou, meu irmão, levante logo daí, faça algo de bom e será mais feliz. A vida te espera. A vida te espera lá fora, acredite, vai ser bem melhor. Leve o brilho neste seu caminhar. Olhe que o dia já raiou, meu irmão, levante logo daí, faça algo de bom e será mais feliz. A vida te espera. A vida te espera lá fora, acredite, vai ser bem melhor. Leve o brilho neste seu caminhar. E vamos sair daqui cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus. Vá em paz. Cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus. Vá em paz. E muitas vezes temos que recomeçar, temos que buscar força. E o momento é agora. Veja, o momento é agora. Confie, recomece de novo e verás que o amanhã vai nascer mais feliz. A vida te espera. A vida te espera lá fora, acredite, vai ser bem melhor. Leve o brilho neste seu caminhar. E a gente sai daqui cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus. Vá em paz. Cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus. Vá em paz. Mais uma vez, lá de dentro, com força. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus. Vá em paz. E é em paz que nós terminamos o nosso encontro de hoje, com a certeza de que todos nós somos capazes de superar os desafios da vida, com a certeza de que nós somos capazes de sermos felizes. Que Deus abençoe a cada um de nós, que assim seja, graças a Deus.